Deixe-me fazer uma pergunta que pode transformar sua compreensão das Escrituras. E se o jardim do Éden não estivesse vazio quando Adão deu seu primeiro suspiro? Jó 38:7 nos revela que quando os fundamentos da terra foram estabelecidos, as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus rejubilavam. A maioria das pessoas assume que a história bíblica começa apenas quando o homem pisa no solo sagrado do paraíso. Mas as Escrituras sugerem uma realidade anterior, complexa e povoada, que já existia muito antes de nosso primeiro fôlego. Nesta investigação, caminharemos por 3 revelações progressivas. Primeiro, descobriremos quem habitava o jardim antes da humanidade. Depois, compreenderemos a verdadeira função espiritual desse espaço sagrado. E, finalmente, desvelaremos o pacto silencioso que ainda mantém o Éden selado em nossos dias. E uma vez que entendermos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Antes que qualquer nome humano ecoasse pelos corredores do tempo, antes que a poeira terrestre fosse moldada em carne vivente, antes que o sopro divino incendiasse o peito do primeiro homem, já existia uma presença ativa no jardim. Não estamos falando de uma audiência passiva ou espectadores celestiais ociosos. Havia alguéms com funções específicas, vitais para a manutenção da ordem cósmica. Eles não aparecem nas genealogias que lemos nos púlpitos dominicais. Seus nomes, se alguma vez foram pronunciados em voz audível, permanecem escondidos nas dobras silenciosas dos primeiros versículos bíblicos. Eles estavam presentes, atentos, vigilantes. E sua função transcendia qualquer conceito humano de segurança ou proteção. O que esses seres guardavam não era simplesmente um jardim botânico repleto de frutas exóticas e rios cristalinos. Eles custodiavam um segredo, um mistério tão profundo e antigo que, mesmo após milênios de interpretação teológica, os estudiosos mais ousados apenas se atrevem a sussurrar sobre sua natureza. E o aspecto mais inquietante dessa narrativa é que esse segredo permanece intacto, selado até hoje. As Escrituras Sagradas nos oferecem apenas vislumbres fragmentários, como relâmpagos em uma noite sem lua. Vemos uma espada flamejante que se move perpetuamente. Observamos uma presença posicionada estrategicamente ao Oriente. Testemunhamos uma vigilância que jamais adormece. Mas a pergunta que reverbera através dos séculos permanece: quem ou o que exatamente necessitava de tal nível de proteção? Talvez o verdadeiro enigma não resida apenas na identidade dos vigilantes, mas na razão pela qual algo precisava ser guardado em um estado de suposta perfeição absoluta. Se o jardim do Éden representava o ápice da criação divina, o lugar da harmonia completa entre Criador e criação, por que ele demandava sentinelas armadas com instrumentos de poder celestial? Mais perturbador ainda é o desaparecimento virtual desses seres da narrativa bíblica principal. Por que esses guardiões se desvaneceram do relato como se nunca tivessem existido? Existem passagens nas Escrituras que brilham como fragmentos de uma verdade maior e deixadas intencionalmente pelos autores inspirados como pistas para aqueles com coragem suficiente para escavar além da superfície textual. Não se trata apenas do que está explicitamente escrito, mas do que foi cuidadosamente velado por uma cortina de mistério divino. É precisamente entre essas sombras da pré-história bíblica que emergem os primeiros guardiões, entidades que não nasceram do pó terrestre como a humanidade, mas foram posicionadas em um lugar sagrado com uma missão que era proibida de ser esquecida pela eternidade. Se você ouvir com atenção, aquietando o coração e abrindo a mente espiritual, quase pode percebê-los.
não com os ouvidos físicos, mas com a ressonância profunda da alma humana. Porque a memória do Éden não é meramente uma história antiga, confinada ao passado distante. É uma realidade que pulsa através das dimensões, e seus guardiões, talvez, nunca tenham verdadeiramente se afastado de suas posições eternas. Capítulo 2. O Santuário, que existia antes do homem. Para compreender adequadamente a identidade e função desses guardiões misteriosos, precisamos primeiro examinar a natureza extraordinária do lugar que eles protegiam. Quando lemos Gênesis com nossos olhos contemporâneos e naturalistas, é tentador imaginar o Éden apenas como um parque excepcional. Visualizamos árvores majestosas, rios de águas puras, animais vivendo em harmonia perfeita e um clima perpetuamente agradável. Mas essa descrição representa apenas a camada superficial, a manifestação material de algo infinitamente mais complexo e profundo. Há indícios sutis, mas significativos, escondidos entre os versículos, e sugerindo que o jardim transcendia qualquer conceito meramente geográfico. O Éden funcionava como uma realidade espiritual multidimensional. Era uma zona liminar, um espaço onde duas ou mais realidades se intersectam e coexistem. Representava o ponto exato onde o céu e a terra se encontravam sem barreiras, onde a dimensão do Criador e a dimensão da criatura podiam coabitar harmoniosamente. O Éden era, essencialmente, um santuário primordial, e este santuário não foi concebido exclusivamente para a humanidade. As evidências textuais sugerem que foi projetado para algo ou alguém que existia muito antes de nossa chegada ao cenário cósmico. O texto sagrado estabelece uma distinção sutil, porém crucial. Ele não declara que o jardim foi criado simultaneamente com a formação do globo terrestre. Pelo contrário, e posiciona o jardim como algo plantado posteriormente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. A preposição é reveladora. O jardim estava localizado no Éden, sugerindo que o Éden era uma região expansiva, um território, e o jardim constituía uma instalação especial, delimitada e separada dentro dessa região maior. Esta observação levanta uma questão simultaneamente perturbadora e fascinante. Para quem foi plantado o jardim, se o homem ainda não havia sido formado? Se Adão ainda era apenas potencial no pó da terra, quem caminhava entre aquelas árvores sagradas durante o período pré-humano? Alguns rabinos antigos, debruçando-se sobre os primeiros capítulos do Gênesis, com reverência profunda e temor sagrado, desenvolveram a interpretação de que o jardim constituía um domínio reservado exclusivamente à presença direta e manifesta de Deus. Era um espaço de santidade tão intensa e concentrada que apenas aqueles especificamente autorizados pelo próprio Criador poderiam atravessar seus limites sem serem consumidos. Se esta interpretação possui fundamento válido, então, antes mesmo da formação de Adão, o Éden já abrigava habitantes, não humanos de carne e osso, mas tampouco simples anjos mensageiros ou visitantes celestiais ocasionais. Textos apócrifos e tradições místicas judaicas preservam relatos de uma assembleia divina, seres celestiais que habitavam o jardim não como turistas espirituais, mas como ministros permanentes da presença de Deus. Imagine o Éden funcionando como um trono terrestre, um local onde a glória de Deus, a Shequina, e se manifestava com intensidade absoluta e ininterrupta. Não era simplesmente um pedaço de terra extraordinariamente fértil. Era um templo vivo sem paredes físicas, onde o céu e a terra convergiam em harmonia perfeita. E nesse ambiente sagrado,
Os primeiros guardiões não caminhavam como visitantes temporários, mas como componentes essenciais daquele ecossistema divino. A atmosfera do jardim transcendia a composição química comum. Era carregada de poder incriado, de vida que emanava diretamente da fonte divina, de uma luz que não projetava sombras, porque era a própria essência da iluminação. E esses seres, esses primeiros habitantes, mantinham uma conexão íntima e indissolúvel com a terra sagrada do jardim. Capítulo 3. Os primeiros habitantes do jardim sagrado. A entrada de Adão e Eva na narrativa bíblica, vista através desta nova perspectiva, assume proporções muito maiores do que tradicionalmente imaginamos. A chegada deles pode ter representado o que poderíamos chamar de uma invasão silenciosa naquele ambiente celestial pré-existente. É como se a criação do homem estivesse alterando um protocolo milenar, modificando uma ordem estabelecida desde tempos imemoriais. Algo naquele espaço sagrado já havia sido designado a outros seres, mas subitamente foi entregue a criaturas moldadas do barro terrestre. Esta transição levanta questões profundas sobre a dinâmica espiritual do jardim e as implicações cósmicas da introdução da humanidade naquele ambiente. Por que Deus escolheria fazer isso? Por que inserir o homem em um ambiente já povoado por entidades espirituais superiores? Ou será que esses guardiões primordiais nunca foram realmente removidos para dar lugar ao homem, mas sim ordenados a permanecer nas sombras, observando silenciosamente a nova fase da criação? Nem tudo na Bíblia foi escrito para ser compreendido na primeira leitura superficial. Existem momentos em que as palavras parecem dançar ao redor de um segredo, como se algo tivesse sido intencionalmente velado para nos proteger de conhecimentos prematuros ou para nos convidar a escavar mais profundamente nas camadas ocultas da revelação. Um dos maiores enigmas reside precisamente na identidade desses seres misteriosos. O texto fala de querubins, mas o que esta designação significa exatamente no contexto original? O termo querubim faz sua primeira aparição dramática em Gênesis 3:24. E quando Deus expulsa o homem e posiciona querubins ao oriente do jardim, equipados com uma espada flamejante que se movia perpetuamente. Mas pause por um momento e considere a estranheza da situação. Por que um jardim recém-esvaziado de seus habitantes humanos necessitaria de uma guarda tão poderosa e majestosa? Se não havia mais ninguém na terra além de Adão e Eva, e eles estavam fugindo aterrorizados, por que estabelecer seres tão formidáveis na entrada? A resposta pode estar no fato de que esses querubins não eram novos no cenário. Eles podem ter sido os habitantes originais, agora reposicionados com uma nova função. A imagem que temos hoje de querubins, influenciada pela arte renascentista com seus bebês alados, está dramaticamente distante da descrição bíblica original. Eram eles seres de adoração contemplativa, e como vemos nas visões de Ezequiel, ou verdadeiros soldados em uma guerra cósmica invisível. Alguns estudiosos propõem que os querubins descritos no Gênesis não são exatamente as mesmas entidades vistas no templo celestial das visões proféticas. No Gênesis, eles não cantam hinos de louvor. Eles não executam movimentos litúrgicos. Eles guardam com intensidade militar. Estão posicionados como sentinelas de guerra. Estão armados para o conflito. Esta descrição evoca muito mais fortemente os vigilantes mencionados no livro de Daniel e mais extensivamente no livro de Enoque. Seres enviados especificamente para observar, manter ordem e, quando necessário, executar juízo divino. Seria possível que o termo querubim tenha sido empregado por Moisés para ocultar uma identidade mais complexa
e potencialmente perturbadora? Uma identidade que os autores sagrados preferiram não nomear abertamente para evitar curiosidade indevida ou tentativas de invocação por parte do povo? Esta ambiguidade terminológica pode não ser acidental, mas deliberadamente protetiva. Na tradição antiga, proteger o nome verdadeiro era proteger a essência do ser. Existem nomes e entidades que carregam poderes e histórias que não deveriam ser pronunciados levianamente ou invocados sem autorização divina expressa. Se você está começando a sentir o peso dessa revelação sobre a natureza do Éden, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma parte desta investigação bíblica profunda. Capítulo 4. A Ordem Silenciosa dos Vigilantes. Eles não foram moldados como os homens através do processo criativo do barro e do sopro. Eles não receberam o fôlego da vida nas narinas como a humanidade. Em vez disso, surgiram como destelos conscientes da vontade eterna de Deus, manifestações diretas de sua autoridade e propósito. Sem infância para crescer, sem processo de aprendizagem, sem envelhecimento para temer. Eram, desde seu primeiro momento de existência, soldados perfeitos de um propósito que transcende a compreensão humana. Foram os primeiros servos, no sentido mais puro da palavra. Sua existência estava intrinsecamente ligada a algo que vai além de nossa capacidade de entendimento. Guardar aquilo que não pode ser revelado, proteger aquilo que não pode ser nomeado, preservar aquilo que não pode ser tocado por mãos não autorizadas. Imagine um ser cuja natureza fundamental não é agir por vontade própria, mas observar com intensidade absoluta. Sua essência é a vigilância pura. Sua razão de existir é a proteção de um mistério que transcende categorias humanas. Eles não protegiam uma construção arquitetônica de pedra ou madeira, nem uma criatura frágil que necessitasse de cuidados. Protegiam uma ideia viva, uma realidade palpitante, dinâmica, talvez perigosa demais para ser deixada exposta à curiosidade não santificada. Esses servos primordiais não estavam posicionados no jardim como elementos decorativos celestiais ou símbolos meramente representativos. Eles constituíam uma espécie de código vivente, um sistema de segurança orgânico e consciente. Eram um escudo multidimensional contra olhos não autorizados, uma barreira viva entre o sagrado e o profano, entre o segredo divino e a revelação prematura. Textos antigos. Aqueles relegados às margens das escrituras tradicionalmente aceitas falam explicitamente sobre esses vigilantes. São descritos como seres posicionados em planos superiores da realidade, responsáveis por manter as engrenagens do universo espiritual funcionando em harmonia perfeita. E se esses mesmos seres tivessem sido designados especificamente para o Jardim do Éden, não como jardineiros celestiais, mas como sentinelas de uma verdade cósmica, uma verdade tão profunda e potencialmente transformadora que, se fosse revelada fora do tempo divinamente estabelecido, poderia alterar completamente toda a percepção e estrutura da criação. Seriam eles os verdadeiros depositários da confiança divina naquele momento primordial da história, encarregados de custodiar segredos que nem mesmo as ordens angelicais superiores se atreviam a contemplar diretamente? O profeta Ezequiel nos oferece vislumbres simultaneamente aterrorizantes e magnificentes desses seres extraordinários. Ele descreve criaturas com múltiplos rostos, face de homem representando inteligência, de leão simbolizando força real, de boi indicando serviço fiel e de águia demonstrando visão profética. Descreve movimentos que desafiam a física conhecida, rodas dentro de rodas operando em múltiplas dimensões, olhos cobrindo todo o corpo e as asas,
criando uma consciência omnidirecional. Estas não são descrições de monstros ou aberrações, mas de seres cuja forma transcende e quebra deliberadamente a lógica tridimensional. Sua aparência desafia nossa realidade porque eles pertencem a uma ordem de realidade superior, ao operando segundo leis que transcendem as limitações do mundo material. Eles possuem olhos distribuídos por todo o corpo para que absolutamente nada escape à sua vigilância onipresente. Eles se movem simultaneamente em todas as direções, sem necessidade de reorientação física, simbolizando uma forma de onipresença localizada. E assim, enquanto a Terra ainda era jovem e o Éden resplandecia em sua pureza intocada e primordial, esses servos já estavam firmemente posicionados, imóveis em termos de abandono de posto, mas vibrantes de vida consciente, silenciosos em termos de comunicação audível, mas em estado de alerta total e perpétuo, custodiando aquilo que jamais deveria ser tocado por mãos não santificadas ou acessado por consciências não preparadas para suportar a intensidade da revelação. E compartilhe este vídeo com alguém que busca compreender as camadas ocultas das Escrituras Sagradas. Capítulo 5. Querubins, guardiões ou prisioneiros. Quando a narrativa bíblica nos apresenta o momento dramático da expulsão humana do jardim, ela introduz um elemento simultaneamente novo e aterrorizante: a espada flamejante. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Esta não é linguagem poética suave ou meramente simbólica. É linguagem de guerra espiritual, de barreira dimensional, de limite final e intransponível, estabelecido pela autoridade divina suprema. A espada não estava simplesmente na mão de um querubim específico. O texto hebraico indica que ela se movia ao redor, ou operava de forma autônoma e perpétua. Isso sugere algo muito mais sofisticado do que uma arma branca convencional. Sugere uma tecnologia espiritual, uma barreira de energia viva, autônoma e eterna. Uma chama que não consome combustível material, mas que queima com a própria autoridade e santidade divina. Pause e visualize mentalmente esta cena extraordinária. O casal humano, agora vestido com peles de animais para cobrir sua nudez recém-descoberta, caminhando lentamente em direção ao exílio forçado, olhando para trás uma última vez, com uma mistura de nostalgia, arrependimento e terror. E o que seus olhos testemunham não é simplesmente um portão fechado ou uma barreira física comum. Eles observam seres de glória indescritível e entidades cuja própria presença faz o ar vibrar com poder sobrenatural, e uma barreira de fogo giratória que corta o acesso a dimensões que eles nem mesmo compreendiam completamente quando tinham permissão para habitá-las. A mensagem transmitida por esta demonstração de poder era cristalina. O caminho de volta está permanentemente bloqueado. Mas bloqueado por quê? Simplesmente para executar uma punição divina? Para satisfazer algum tipo de justiça retributiva? A resposta é muito mais complexa e misericordiosa. A espada flamejante não era uma ameaça de morte gratuita ou vingança celestial. Era um sinal de preservação cósmica. Havia algo permanecendo naquele jardim, agora vazio de presença humana, que era tão santo, tão perigoso em sua pureza absoluta, que o próprio Deus não permitiria sua profanação por seres caídos. Se o homem, agora portador do conhecimento experiencial do mal e separado da fonte de vida divina, conseguisse tocar novamente naquilo que permanecia selado no jardim, o resultado seria uma catástrofe de proporções cósmicas irreversíveis. Os seres que custodiavam esse mistério supremo
Esses querubins posicionados estrategicamente ao oriente talvez não fossem apenas anjos leais executando ordens recentes. Eles poderiam ser testemunhas sobreviventes de uma era anterior, uma época que ninguém se atreve a recordar completamente, guardiões de segredos que precedem a própria criação da humanidade. Mas há uma perspectiva ainda mais perturbadora que raramente é explorada nas interpretações tradicionais. E se os guardiões do Éden não fossem apenas protetores externos, mas também prisioneiros de alguma forma? E se sua posição ao redor do jardim fosse simultaneamente uma função sagrada e uma forma de contenção eterna? Judas 1,6 faz uma referência enigmática a anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, sendo reservados em prisões eternas, debaixo da escuridão, para o juízo do grande dia. 2 Pedro 2,4 confirma que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Estas referências bíblicas sugerem claramente que existem anjos aprisionados, aguardando o julgamento final. Mas onde exatamente estão localizadas essas prisões espirituais? E se o Éden, com sua espada flamejante perpétua e seus guardiões eternos, funcionasse como uma dessas instalações de contenção cósmica? Capítulo 6. A fronteira entre dimensões. A Bíblia descreve o Éden com uma precisão simultaneamente desconcertante e misteriosa. O texto menciona rios que se dividem em 4 braços, terras ricas em ouro e pedras preciosas, localizações que parecem geograficamente específicas e identificáveis. Contudo, paradoxalmente, o local desaparece completamente do mapa terrestre após a narrativa da queda. Nenhuma expedição arqueológica jamais encontrou vestígios físicos do jardim. Por quê? A resposta pode estar no fato de que o Éden funcionava como uma interface multidimensional, um ponto de intersecção entre realidades que normalmente permanecem separadas. Místicos judeus e estudiosos cristãos profundos têm especulado por milênios que o Éden não era apenas uma localização geográfica na antiga Mesopotâmia. Era um ponto de convergência cósmica, uma zona onde o mundo visível e o mundo invisível se sobrepunham com perfeição absoluta. Era, essencialmente, uma porta, um portal, um ponto de acesso entre dimensões que normalmente permanecem isoladas umas das outras por barreiras naturais estabelecidas na própria estrutura da criação. Imagine o Éden como um nó cósmico, um lugar onde tempos, espaços e realidades convergem em um único ponto focal, onde o trono de Deus no terceiro céu tocava diretamente a terra física sem mediação. Este tipo de conexão dimensional exige limites rigorosos, protocolos de segurança absolutos, vigilância perpétua. Se essa conexão fosse deixada aberta sem supervisão adequada, algo muito mais grave do que uma simples desobediência humana poderia ocorrer. O próprio tecido da realidade poderia ser danificado irreparavelmente. A posição estratégica dos querubins e da espada que gira perpetuamente em todas as direções evoca fortemente a imagem de um bloqueio dimensional sofisticado. Uma barreira que impede não apenas o movimento físico através do espaço, mas também a transição espiritual entre planos de existência. Isso explicaria por que, mesmo após a queda e expulsão da humanidade, o local precisou ser protegido com intensidade e rigor tão extraordinários. Não era nostalgia divina ou apego sentimental a um projeto criativo. Era necessidade absoluta de segurança cósmica, preservação da integridade estrutural do universo espiritual e material. O portal dimensional ainda permanece ativo. O ponto de contato entre céu e terra
ainda existe em pleno funcionamento. Ele não foi destruído, demolido ou desativado, e foi selado com tecnologia espiritual que transcende nossa compreensão atual. Os guardiões posicionados estrategicamente ao seu redor não estão protegendo ruínas arqueológicas de um jardim antigo ou relíquias históricas de valor sentimental. Eles estão selando uma passagem ativa, um caminho dimensional que permanece perigoso demais para ser percorrido por seres impuros ou não autorizados. E talvez eles ainda estejam lá, neste exato momento, invisíveis aos nossos olhos tridimensionais limitados, mas plenamente presentes e operacionais na realidade maior que engloba e transcende nossa percepção comum. Eles ainda executam os movimentos perpétuos de suas espadas flamejantes. Eles ainda cumprem uma ordem que nunca foi revogada ou modificada pela autoridade divina. Não se trata de tentar retornar ao jardim com os pés físicos e caminhando através de desertos geográficos. Trata-se do que aconteceria se alguém tentasse atravessar o véu dimensional com o espírito, sem convite ou preparação adequada. A fronteira entre mundos permanece vigiada por aqueles que conhecem intimamente os perigos existentes em ambos os lados da barreira. E eles não permitem que nada atravesse sem a permissão expressa e específica do Criador Supremo. Se esta visão do Éden como portal ativo está expandindo sua compreensão das Escrituras, deixe seu like agora e ative as notificações. Capítulo 7. Enoque e as revelações seladas. Entre todas as figuras enigmáticas que atravessam as páginas das Escrituras Sagradas, Enoque se destaca como uma anomalia absolutamente fascinante. A Bíblia oferece poucos detalhes sobre sua vida, mas o que revela é explosivo em suas implicações. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele foi levado, trasladado. Ele transcendeu a experiência universal da morte física. Mas antes de sua partida misteriosa, a tradição preservada em textos antigos sugere que ele viu realidades que permaneceram ocultas de todos os outros mortais de sua época. E o que ele testemunhou foi tão poderoso, tão potencialmente perturbador, que seus escritos foram mantidos fora do cânone bíblico principal por séculos, preservados apenas em tradições marginais e manuscritos fragmentários. O livro de Enoque, embora não incluído na Bíblia da maioria das denominações cristãs, possui uma credibilidade histórica inegável. É citado diretamente na Carta de Judas, conferindo-lhe uma importância que transcende sua exclusão canônica. E este texto fala extensivamente sobre os vigilantes, descrevendo uma classe específica de anjos que deveriam observar e governar aspectos da criação, mas que eventualmente se envolveram de forma ilícita com a humanidade. Mas há dimensões ainda mais misteriosas nas visões de Enoque. Ao ser conduzido pelos céus em êxtases espirituais, ele testemunhou o que existia antes da criação da humanidade. Ele viu as casas dos santos e os lugares de repouso dos justos, em dimensões que transcendem nossa realidade material. Ele contemplou os segredos dos relâmpagos e trovões, os mecanismos ocultos que governam os fenômenos naturais. Ele observou as prisões das estrelas que desobedeceram às leis cósmicas estabelecidas. Mas o mais alarmante e significativo é que ele viu os antigos guardiões do Éden. Ele testemunhou aqueles que permaneceram fiéis às suas funções originais, imóveis em sua vigilância, silenciosos em sua obediência, custodiando perpetuamente aquilo que nunca deveria ser aberto por mãos não autorizadas. Há passagens específicas onde Enoque recebe ordens explícitas de não revelar certas visões. O anjo condutor lhe ordena selar determinadas palavras até o tempo do fim. Por que tanto segredo?
O que poderia ser tão perigoso que nem mesmo um profeta que caminhava em intimidade com Deus poderia compartilhar com seus contemporâneos? A resposta pode estar relacionada à estrutura espiritual complexa do Éden e à verdadeira natureza multidimensional da queda. É como se Enoque tivesse sido autorizado a entrar nos bastidores da criação, a ver as engrenagens ocultas do universo espiritual. Ele descobriu que o jardim não era simplesmente um palco onde a história humana se desenrolava, mas a própria sala de controle da realidade criada. E ele viu que os guardiões não eram apenas seguranças celestiais executando funções de proteção. Eram operadores ativos dessa realidade divina, mantenedores da integridade dimensional, preservadores de segredos que poderiam alterar fundamentalmente a percepção humana sobre a natureza da existência. O silêncio imposto a Enoque sobre certos aspectos de suas visões não representa uma omissão acidental ou censura arbitrária. É uma proteção deliberada e misericordiosa. Ele compreendeu intuitivamente que a humanidade não estava preparada para assimilar a complexidade total dos seres que nos observam e governam desde dimensões superiores. Suas palavras não pronunciadas são, paradoxalmente, as mais eloquentes. Enquanto muitos buscam respostas fáceis e explicações simplificadas, os olhos de Enoque foram fechados para nós não por castigo ou restrição punitiva, mas porque abrir completamente o que ele viu poderia sobrecarregar e potencialmente enlouquecer mentes não adequadamente preparadas para tais revelações. Capítulo 8. A rebelião esquecida dos céus. Quando abordamos o tema da rebelião celestial, nossa mente naturalmente se dirige para Lúcifer e sua queda dramática, conforme descrita simbolicamente em Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas, e se essa narrativa amplamente conhecida não representasse o único episódio de insurreição nos domínios celestiais? E se houve uma rebelião anterior, mais antiga, silenciosa e deliberadamente apagada dos registros principais das Escrituras? Uma revolta que não produziu trovões audíveis, nem relâmpagos visíveis, mas que alterou permanentemente a atmosfera espiritual que envolvia o Jardim do Éden e influenciou toda a subsequente história da criação. Nas tradições antigas preservadas em textos marginais, existe a sugestão perturbadora de que os primeiros guardiões do Éden, ou pelo menos um grupo significativo dentre eles, romperam um código sagrado estabelecido desde a fundação do mundo. Não foi uma desobediência direta e confrontativa como a que caracterizou a queda humana. Foi algo muito mais sutil, mais insidioso, mais perigoso precisamente por sua aparente sutileza. Uma corrupção que se iniciou no domínio do espírito, antes de se manifestar em ações concretas. O desejo crescente de possuir o mistério que deveriam apenas guardar. A ambição de se tornarem proprietários do portal dimensional, em vez de permanecerem como porteiros fiéis. A tentação de usar o acesso privilegiado que possuíam para fins que transcendiam sua autorização divina. Imagine o jardim como um campo sagrado que foi sutilmente manchado por uma transgressão espiritual invisível, ocorrida antes mesmo da chegada da humanidade ao cenário cósmico. Uma violação que não está explicitamente registrada nos textos canônicos, mas que se reflete na necessidade extrema e perpétua de segurança que caracteriza o período posterior à queda humana. Os novos guardiões, os querubins armados com a espada flamejante, não estariam posicionados ali apenas para proteger o Éden da curiosidade humana caída. Estariam simultaneamente protegendo a humanidade das consequências de uma corrupção antiga que permanecia ativa e perigosa no ambiente espiritual do jardim.
A rebelião dos primeiros vigilantes pode ter sido o verdadeiro motivo subjacente pelo qual o acesso a certas formas de conhecimento e poder foi posteriormente restringido com tanto rigor. O conhecimento em si não era intrinsecamente mau, mas o acesso a ele havia sido contaminado por seres que tentaram utilizá-lo para elevação própria, em vez de glorificação divina. O Éden, nesta perspectiva, transformou-se em um campo de contenção espiritual multidimensional, um santuário de vigilância perpétua, um lugar onde o tempo parou, onde as consequências da primeira rebelião celestial foram congeladas para evitar que se espalhassem e contaminassem toda a estrutura da criação. A queda humana subsequente ressoou harmonicamente com essa queda anterior, criando uma sinfonia dissonante de tragédia cósmica que reverberou através de todas as dimensões da realidade criada. E nesse eco complexo, o silêncio solene dos guardiões atuais ressoa com uma gravidade que transcende nossa compreensão comum. Eles sabem, por experiência direta ou testemunho ancestral, o que acontece quando a criatura tenta usurpar o lugar que pertence exclusivamente ao Criador. Eles presenciaram essa dinâmica destrutiva antes da existência da humanidade e estão posicionados ali para garantir que a história cósmica não termine em colapso total e irreversível. Comente abaixo sua reflexão sobre essa possibilidade de uma rebelião celestial anterior à queda humana. Capítulo 9. As duas árvores e o código cósmico. No centro geométrico e espiritual do Jardim do Éden estavam posicionadas duas árvores extraordinárias, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A maioria das interpretações teológicas concentra sua atenção no fruto proibido e suas consequências. Mas a verdadeira questão, que flutua como um código oculto entre as linhas do texto sagrado, é muito mais fundamental. Por que essas árvores específicas estavam localizadas ali? E por que necessitavam de proteção tão intensa e perpétua? Árvores convencionais não requerem guardas armados com tecnologia celestial. Plantas ordinárias não representam ameaças cósmicas que demandem vigilância eterna, a menos que não fossem simplesmente árvores no sentido botânico comum, mas algo infinitamente mais complexo e poderoso. A árvore da vida é descrita nas Escrituras como possuidora do poder de conceder imortalidade física e espiritual, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Esta não é linguagem metafórica ou simbólica. É uma descrição funcional precisa de uma capacidade real. Representa uma forma de tecnologia biológica divina que transcende nossa compreensão científica atual. O acesso à imortalidade deve ser rigorosamente bloqueado para seres que se encontram em estado de separação espiritual de sua fonte divina. Imagine as consequências catastróficas de um pecador, repleto de ódio, egoísmo e malícia, obtendo vida eterna nessa condição corrompida. Seria equivalente à criação de demônios imortais operando permanentemente na Terra. O inferno seria estabelecido aqui mesmo, na dimensão material. Portanto, o bloqueio do acesso à árvore da vida representou um ato de amor supremo e misericórdia preventiva. Deus impediu que o mal se cristalizasse eternamente na raça humana, preservando a possibilidade futura de redenção e restauração. E quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem comeu de seu fruto e não morreu fisicamente de forma imediata, mas algo fundamental dentro dele morreu instantaneamente. A conexão pura e direta com a fonte divina, a inocência que permitia comunhão sem mediação. Em seu lugar, brotou uma consciência fragmentada, desconectada de sua origem.
O homem recebeu o download de informações sobre a natureza do bem e do mal, mas sem o sistema operacional da sabedoria divina necessário para processar adequadamente essas informações. O resultado foi o erro sistemático e a dor existencial e a confusão moral que caracterizam a condição humana caída. Imagine essas duas árvores não como plantas independentes, mas como dois pilares interconectados da realidade cósmica. Uma oferece a dimensão da duração eterna, vida. A outra oferece a dimensão da profundidade experiencial, conhecimento. Unir os dois elementos sem a permissão e supervisão divina equivale a uma tentativa de usurpar a posição que pertence exclusivamente a Deus. Por isso, elas estavam protegidas com tanto rigor, não da humanidade em si, mas do uso inadequado e prematuro de poderes que requerem maturidade espiritual para serem manejados sem causar destruição. E por isso, os guardiões permaneceram em suas posições mesmo após a expulsão humana. Porque essas árvores não morreram, não secaram, não perderam suas propriedades extraordinárias. Elas ainda existem em algum lugar entre as dimensões, seladas, ocultas, aguardando o tempo escatológico apropriado. O livro do Apocalipse promete que teremos acesso restaurado à árvore da vida na Nova Jerusalém. Mas até que esse momento divinamente estabelecido chegue, os guardiões garantem que ninguém force a entrada prematuramente. O código cósmico permanece seguro sob sua vigilância eterna. Capítulo 10. O primeiro pacto perdido. Muito antes de Moisés subir ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, antes de Abraão contemplar as estrelas e receber promessas divinas sobre sua descendência, antes mesmo do primeiro pecado humano manchar a perfeição da criação, talvez existisse algo ainda mais antigo e fundamental, uma aliança original, um pacto silencioso firmado entre Deus e seres celestiais que não eram humanos. Um contrato cósmico que hoje repousa nos confins do tempo, deliberadamente apagado da memória coletiva da humanidade, mas cujos ecos ainda reverberam através das dimensões espirituais que governam nossa realidade. Ao examinar cuidadosamente o livro do Gênesis, encontramos algo ausente que deveria nos intrigar profundamente. Nenhum contrato formal é explicitamente registrado entre Deus e Adão. Não há cerimônia de aliança, nenhum juramento solene, nenhuma articulação detalhada de termos e condições de obediência. E ainda assim, há uma ordem clara e inequívoca, uma responsabilidade espiritual específica atribuída ao homem desde o momento de sua criação. Esta observação nos conduz à hipótese de que o pacto cósmico não se originou com a humanidade. O homem simplesmente herdou uma estrutura de relacionamento que já estava estabelecida e operacional. Ele entrou em uma narrativa que já havia começado, assumiu um papel em um drama cósmico que possuía atos anteriores dos quais não temos registro completo. Mas com quem foi estabelecido esse primeiro acordo? A resposta pode estar precisamente nos guardiões do Éden, aqueles seres que estavam posicionados ali antes da chegada humana, vigiando, executando ordens que não eram destinadas a ouvidos mortais, mantendo protocolos que transcendiam a compreensão de criaturas feitas do pó da terra. Seriam eles os verdadeiros signatários originais do primeiro acordo cósmico? Seres celestiais, especificamente encarregados de manter a integridade de um espaço sagrado em troca de privilégios extraordinários, proximidade íntima com a glória divina, a acesso direto à presença do Altíssimo e participação nos segredos da criação que permaneciam ocultos de todas as outras ordens de seres criados. O preço dessa proximidade seria o silêncio eterno sobre aquilo que testemunhavam, a vigilância perpétua
sobre aquilo que lhes era confiado, e a obediência absoluta aos protocolos estabelecidos para a manutenção da ordem cósmica. Textos como o Livro de Enoque sugerem fortemente que certos vigilantes quebraram esse pacto primordial. Eles revelaram segredos que deveriam permanecer ocultos. Cruzaram limites que haviam sido estabelecidos como intransponíveis. Utilizaram seu acesso privilegiado para fins que transcendiam sua autorização divina. E pagaram um preço terrível por essa transgressão. Isso indica claramente que um contrato cósmico existia, uma aliança sagrada com termos específicos que foi violada e cuja consequência foi uma reconfiguração completa e permanente da relação entre o céu e a terra, entre o divino e o criado. A criação da humanidade, neste contexto mais amplo, pode ter surgido não como o início absoluto da história, mas como uma resposta divina misericordiosa a uma falha anterior. Um segundo intento, uma nova abordagem, um tipo diferente de criatura, feita de material humilde, o pó da terra, em vez de luz pura, mais frágil e limitada que os seres angelicais, mas talvez dotada de uma capacidade única de arrependimento e transformação que os anjos não possuem. Se você está percebendo como essa perspectiva transforma nossa compreensão da história bíblica, compartilhe este vídeo com outros que buscam verdades profundas. Capítulo 11. A prisão de luz eterna. Considere por um momento a função multifacetada de uma porta custodiada por guardiões armados. Ela não serve exclusivamente para impedir a entrada de intrusos externos. Simultaneamente, ela pode funcionar para impedir a saída daquilo que deve permanecer contido no interior. E se o Éden, após a complexa sequência de eventos que culminaram na queda humana, se transformou também em uma prisão espiritual? Não para Adão e Eva, que foram expulsos, mas para algo ou alguém que precisava ser permanentemente contido dentro dos limites do jardim. A espada flamejante perpétua e os querubins armados podem estar posicionados ali para garantir que certas entidades ou certas energias liberadas pela sequência de transgressões ocorridas no jardim não vazem para contaminar o resto da criação material. O Éden pode ter se transformado em uma zona de quarentena espiritual multidimensional. Um reator cósmico que precisa ser perpetuamente resfriado e controlado para evitar uma fusão espiritual que poderia destruir a integridade de toda a criação. Os textos apócrifos e as referências bíblicas canônicas falam consistentemente de anjos aprisionados em abismos, aguardando o dia do juízo final. O Éden, com sua barreira intransponível e sua vigilância eterna, poderia muito bem ser uma dessas instalações de contenção celestial, um lugar de beleza insuportável onde o julgamento é executado através do isolamento dimensional perpétuo, onde o vigilante original se torna parte integral da própria estrutura da cela, fundido com sua missão de conter forças que não podem ser destruídas, apenas isoladas até o tempo escatológico apropriado. Esta perspectiva explicaria a atmosfera solene e terrível que envolve as raras menções bíblicas sobre qualquer possibilidade de retorno ao Éden. Não se trata de um passeio nostálgico por um parque perdido. É uma entrada na zona de perigo máximo absoluto, onde realidades incompatíveis coexistem sob contenção forçada. Os guardiões posicionados ali são simultaneamente carcereiros e prisioneiros. Eles são os carcereiros de uma realidade que não pode se misturar com nossa condição atual sem causar destruição mútua. Mas eles também são prisioneiros de sua própria lealdade absoluta, condenados a permanecer em suas posições até que a ordem cósmica seja completamente restaurada.
Eles suportam a pressão psicológica e espiritual de manter mundos separados que naturalmente tenderiam a convergir. Eles são a força que impede o colapso dimensional, a barreira viva que preserva a integridade de realidades múltiplas que coexistem em tensão perpétua. Eles são prisioneiros de sua própria fidelidade. Permanecem ali, milênio após milênio, enquanto impérios humanos se erguem e desmoronam, enquanto guerras são travadas e esquecidas, enquanto a tecnologia avança e civilizações inteiras desaparecem na poeira da história. Eles não saem de licença. Eles não abandonam o posto. Eles não têm férias ou descanso. O Éden funciona como ponto fixo absoluto em um universo caracterizado pelo caos e pela mudança constante. Uma âncora de santidade e juízo simultaneamente, cravada no tecido da história, mantendo a estabilidade cósmica através de vigilância que nunca cessa. Eles são a memória viva do que foi perdido, mas também a garantia ativa do que pode ser eventualmente recuperado. Sua presença confirma que o tesouro ainda existe, que o caminho ainda é real, que a restauração permanece uma possibilidade futura concreta, não apenas uma esperança abstrata. Capítulo 12. A vigília sem fim e a promessa do retorno. Chegamos ao final desta jornada investigativa pelos mistérios ocultos do Éden, mas a história que descobrimos não possui um final no sentido convencional. Ela continua se desenrolando em dimensões que transcendem nossa percepção comum, protagonizada por seres cuja existência se estende muito além das limitações temporais que definem a experiência humana. Os guardiões do Éden, essas entidades silenciosas e terríveis em sua santidade, ainda mantêm suas posições? A resposta, baseada tanto na evidência bíblica quanto na lógica teológica, aponta inequivocamente para o sim. O que Deus estabelece com autoridade suprema permanece inalterado até que Ele mesmo escolha modificá-lo ou revogá-lo. Não existe registro escritural da retirada dos querubins ou da desativação da espada flamejante. A ordem original permanece em vigor. Eles são a memória viva e ativa do que a humanidade perdeu através da desobediência. Mas, simultaneamente, eles representam a garantia concreta do que podemos eventualmente recuperar através da redenção. Porque se há guardiões mantendo vigilância perpétua, é porque o tesouro que eles protegem ainda existe em toda a sua glória original. Se o caminho está sendo guardado com tal intensidade, é porque o caminho permanece real e acessível, aguardando apenas as condições apropriadas para ser reaberto. O Éden não evaporou na névoa da antiguidade. Ele não foi destruído pelo dilúvio ou perdido nas transformações geológicas da Terra. Ele está esperando, preservado em perfeição absoluta, mantido em estado de suspensão temporal até o momento divinamente estabelecido para sua revelação final. A Bíblia termina, no livro do Apocalipse, com uma imagem poderosa de restauração cósmica completa. A Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva adornada para seu esposo. E o que encontramos no centro dessa cidade eterna? A árvore da vida, cujas folhas servem para a cura das nações, cujo fruto está disponível perpetuamente para aqueles que foram redimidos. O acesso é restaurado, não através de invasão ou conquista humana, mas por convite divino gracioso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O sangue de Cristo funciona como a chave única que desativa a espada flamejante. É o único passe autorizado que permite atravessar os querubins sem ser destruído pela santidade que eles representam e protegem. A história da salvação é fundamentalmente
a narrativa de como Deus nos capacita a passar pelos guardiões sem sermos consumidos pela intensidade da presença divina. O retorno ao jardim não é uma conquista que a humanidade alcança através de esforço próprio, evolução espiritual ou desenvolvimento tecnológico. É um presente divino, uma restauração graciosa, uma reconciliação que só se torna possível através da obra redentora de Cristo. Até que esse momento escatológico chegue, os vigilantes continuam sua missão perpétua. No silêncio das dimensões invisíveis que interpenetram nossa realidade material, eles observam. Eles aguardam pacientemente o dia em que a ordem de impedir será substituída pela ordem de abrir. E quando esse dia finalmente amanhecer, a espada parará de girar. Os querubins baixarão suas armas. As barreiras dimensionais serão removidas. E nós entraremos, não mais como fugitivos aterrorizados ou invasores não autorizados, mas como filhos redimidos, voltando para casa, após um exílio que durou milênios. E o verdadeiro segredo do Éden será finalmente nosso para compreender e desfrutar. A presença eterna e ininterrupta de Deus, sem barreiras, sem véus, sem mediação e sem fim. Se esta jornada pelos mistérios do Éden transformou sua perspectiva sobre as Escrituras, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe com alguém que também busca compreender as camadas ocultas da revelação divina. Comente abaixo qual aspecto desta investigação mais impactou sua compreensão da narrativa bíblica. O silêncio dos guardiões não é vazio ou inativo. É carregado de significado eterno, de propósito cósmico, de uma vigilância que nunca falha. E talvez, se ouvirmos com suficiente atenção espiritual, possamos perceber que esse silêncio ainda fala através das eras, ainda nos convida a respeitar o sagrado, a honrar os mistérios divinos e a aguardar com paciência santificada o dia em que todas as coisas serão reveladas, quando o véu será definitivamente removido e quando finalmente compreenderemos por que o jardim precisava ser guardado com rigor tão absoluto. Até que esse dia chegue, os guardiões permanecem fiéis e nós, juntamente com eles, aguardamos a restauração final de todas as coisas,